Tá bom. Conseguiu ver minha tela, né? Sim. Bom, então, hoje a gente vai ver o processo inverso de derivação. Esse processo é chamado de antiderivação e uma antiderivada é chamada de primitiva. Tá? Aqui temos a definição. Dizemos que uma função f é denominada uma primitiva de uma função f no intervalo i, se a derivada dessa função grandona, f coincide com a função f. Nesse caso, a gente diz que f grandona é uma primitiva da função f. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem a função constante, por exemplo, se a gente considera a função f de x igual a uma constante c, então quem que vai ser sua primitiva? Uma função tal que vocês derivem ela e sua derivada seja uma constante. Quem seria uma função que faça isso? Uma função f. Tal que f' coincida com essa função f, que é constante. Alguém sabe? Cx. Cx, exatamente, né? Vocês derivam essa função f de x, grandona, e sua derivada vai coincidir com a função f, que é a função constante. Tá? Isso é um exemplo. Agora, vamos a pensar se... Aguenta esse primeiro... Esse aqui é um segundo. A função f de x igual a x. Quem seria uma antiderivada ou uma primitiva? Uma função tal que vocês derivem ela e ela seja aquela função pequena, ou seja x. Então, lembramos, né, o processo quando derivamos, né, que fazíamos era, quando derivamos uma função do tipo x sobre n, é x elevado a n. Quando derivávamos, o que tínhamos? Tínhamos que sua derivada, né, era localizar aqui o exponente, multiplicar pela função pela x e elevar ela a n menos 1, né? Agora, quem seria o processo inverso? Né? Ou seja, temos x elevado a n, quem seria uma primitiva dessa função? Aqui, então, quem seria sua primitiva? Aqui, então, temos f de x igual a x, né? Se vocês derivam essa função aqui, o que vocês vão obter? Derivando, vocês, né? Aqui localizam o 2, tira uma unidade, né? Fica com 1, e isso vai ser x. Né? Então, uma antiderivada da função f de x igual a x vai ser x quadrado sobre 2, tá? Agora, se a gente pensar na função f de x igual a x quadrado, quem seria uma antiderivada ou uma primitiva dessa função? Então, aqui, como no exemplo anterior, vocês têm que procurar uma função dessa maneira, que seja parecida a essa, tal que vocês derivem ela e ela coincida com x quadrado. Essa função pode ser essa aqui. Ó. Aí vocês derivam ela e obtêm, né, 3x quadrado sobre 3. Né? Isso vai ser x quadrado. Então, esse aqui é uma primitiva. Esse aqui é uma primitiva da função f igual a x quadrado. Mas por que a gente diz uma primitiva? Porque ela pode ter, essa função f, pode ter infinitas primitivas. Por exemplo, aqui, se a gente tivesse suposto, né? Mentira. Aí não. Aqui. X quadrado mais 2. Vocês derivam essa função e o que obtemos? A derivada dessa aqui, que vai ser x, mais a derivada de c.
que é uma constante zero, né? E isso é f de x. Aqui, se a gente também supor que somamos uma constante qualquer e derivamos ela, obtemos a mesma função, né? Portanto, a gente tem que, se temos uma função f, então uma antiderivada ou primitiva dela pode ser ela mais uma constante, né? Vamos aqui. Temos esse teorema. Se f é uma primitiva, f grandona, é uma função f no intervalo i, então a primitiva mais geral de f em i é dada por essa função, né? Essa primitiva particular mais uma constante, né? Vocês derivam ela, toda essa função, derivam ela e vão obter o quê? F de x mais zero, ou seja, f de x. Né? Então, uma primitiva mais geral é isso aqui. Sempre estamos sumando uma constante, tá? E ela pode ser arbitrária. Por exemplo, para a função f de x igual a x quadrado, quem que ia ser uma primitiva dela era a função, como a gente viu, né? X ao cubo sobre 3 mais uma constante. Né? Podemos ver aqui um desenho dessa situação. Né? Temos aqui membros das primitivas da função f de x igual a x quadrado. Né? Aqui temos essa função, f de x igual a x quadrado. Então, uma primitiva é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Aqui podemos, né? Podemos variar a constante e vamos obter diversas primitivas. Todas essas funções são primitivas da função x ao quadrado. Né? Não importa aqui como vocês derivem, sempre vão achar que a derivada dessa função y, em cada caso, é x quadrado. Tá? Essa é a noção, a ideia do que é uma primitiva de uma função. O processo inverso de derivada, né? Tá, aqui temos uns exemplos. Né? Encontrar a primitiva mais geral de cada uma das seguintes funções. Aqui temos a função a, né? f de x igual a 100. Quem que poderia ser a função a primitiva de seno de x? Alguém sabe? Uma função tal que sua derivada seja seno de x. Menos cosseno. Exatamente, sim, menos cosseno. Né? Mas essa é uma derivada particular, uma antiderivada particular. Mas aqui estão perguntando, mais geral. O que é mais geral? Mas será? Mais uma constante qualquer, né? Aqui vocês observam que se derivam, né? Essa função. Então, quem que é a derivada? Aqui o menos, né? Quem que é a derivada de cosseno? Seno, né? Desculpa, menos seno. Menos seno de x, né? E uma derivada de c é zero, né? Isso vai dar seno de x, que é o que a gente está procurando, né? Que é uma função f grandona, tal que sua derivada coincida com essa função. Né? Agora, a função b. Né? Aqui vamos supor que x é diferente de zero, tá? Aqui, quem que seria uma função tal que sua derivada seja 1 sobre x? A função f grandona, né? Quem seria essa função? Vocês lembram? Uma função que vocês derivam e vão dar, sua derivada vai dar 1 sobre x. Logaritmo de x na base é mais c. Exatamente, mas aqui lembrem que temos que ter o valor absoluto de x. É porque o logaritmo está definido para valores positivos. Tá bom? E sim, mais uma constante c. Né? Então, sua derivada tem que coincidir, né? Mais uma constante, mas a derivada dessa constante é zero, né? Bom. Agora, como eu tinha falado, né?
a gente viu que a antiderivada de x, que vou fazer por aqui, né? f de x, né? Antiderivada de quem que era? Era x mais uma constante, né? Vocês derivam ela e coincide com essa função f pequena. A função x, quem que era uma antiderivada? A gente viu que era x quadrado sobre 2 mais uma constante, né? Quem que vai ser f de a antiderivada, desculpa, de x quadrado? Uma antiderivada vai ser x cubo sobre 3 mais c. Então, em geral, quem será a antiderivada de x elevado a n? Aqui n diferente de menos 1, né? Porque no caso que n seja igual a menos 1, estamos no caso b, né? Então, o que vai ser a antiderivada geral dessa função? F de x igual a x elevado a n. Então, vocês aqui observam, né? Que quando vamos aumentando a potência, aqui o que estamos fazendo? Estamos sumando uma unidade ao exponente, estamos dividindo sobre aquele exponente, né? Então, uma antiderivada dessa função f poderia ser quem? Vemos que aqui estamos aumentando uma unidade, né? De fato, o processo inverso de derivada, quando vocês derivam um exponente, uma função, uma potência, lembram? Vocês tiravam uma unidade à potência. Agora, o processo inverso quer dizer que vamos somar uma unidade, né? Sobre, né, esse exponente. E vocês observam que se deriva essa f de x, vamos ter n mais 1, né? Que é a derivada dessa função, x elevado a n mais 1 menos uma unidade, ou seja, n. E como estamos multiplicando 1 sobre n mais 1, eles vão, e essa seria, né? Mas essa aqui é uma antiderivada particular, nós estamos pedindo mais geral. Simplesmente somamos uma constante, tá? Então, aqui, na verdade, f de x seria x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Tá bom? Tá. Aqui a notação, né? A gente poderia ter escrito d de x igual, né, a essa função f. E quem que seria y? Y seria aquela função f, né? Simplesmente a notação que a gente vê como diferencial, né? Então, quem seria a derivada dessa função? Seria f de x. Ou, de outra maneira, escrevendo como forma diferencial. Lembra que a gente viu diferenciais? Poderia se escrever dessa maneira. Tá bom? Isso aqui é que a gente vai conhecer como uma equação diferencial. Tá bom? Equação diferencial. E, na verdade, ordinária. Tá bom? Vamos continuar. Aqui temos uma tabela com as propriedades das primitivas, né? Se temos uma constante vezes uma função f, né? E se f grandona, f são, é uma primitiva da função f, então, né, a primitiva de c vezes essa função f vai ser c vezes a primitiva da função f. Agora, se temos que y são, né, é uma primitiva da função g, né? E se fazemos a soma de duas funções e vamos achar suas primitivas, então a primitiva da soma vai ser a soma das primitivas, tá? A gente já viu esse exemplo, x elevado a n, sua primitiva vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, sempre que n seja diferente de menos 1. No caso que n seja igual a menos 1, né, é esse aqui, 1 sobre x. E quem que é a derivada, a antiderivada dessa função? Logaritmo do valor absoluto de x. Essa é uma particular, né? Uma geral seria somar uma constante. Aqui, como estamos usando C, vamos usar outra. Vamos usar uma constante K. Aqui também seria uma K, que seria K, né?
Essa seria a geral. Uma particular é essa aqui, sem considerar a constante, tá? E aqui a gente sabe que a derivada da função e elevado a x vai ser ela mesma, né? Então, uma antiderivada particular dela seria ela mesma, né? E uma geral seria uma constante. Bom, agora para cosseno de x, uma antiderivada seria seno de x, né? Por quê? Porque se derivamos seno de x, vamos obter cosseno de x. E agora, seno de x, uma antiderivada, como a gente viu no primeiro exemplo, vai ser menos cosseno de x. Aqui vocês vão ver, né? A gente lembra das derivadas das funções trigonométricas, né? Lembramos que uma derivada para tangente de x era secante quadrado de x. Então, uma primitiva para essa secante quadrado de x ia ser tangente de x, né? E uma antiderivada geral seria ela somando uma constante. E assim vocês poderiam, né? Tem aqui uns exemplos de antiderivadas. Temos essas funções e suas correspondentes antiderivadas, mas antiderivadas particulares. Porque a geral, como falei, é sempre somar uma constante. Tá bom? Então, isso que se define como antiderivada ou primitiva de uma função. Tá? Aqui temos um exemplo. Encontrar todas as funções g tais que sua derivada coincide com toda essa função. Vou aqui colocar isso. Tá. Então, vamos a reescrever essa função, tá? E vamos ver quem que seria uma antiderivada dessa função. Então, temos que a derivada dessa função em g, né? Porque você pode reescrever dessa seguinte maneira. Aqui podemos deixar 4 seno de x, né? Mas, aqui vocês observam, né? Podemos abrir isso. Elevado a 5. Menos raiz de x, né? Sobre x e sobre x, tá? Aí vocês simplesmente escrevem como tem 2x elevado a 4, né? Menos, lembramos, raiz de x. A gente já tem feito isso muitas vezes, né? De x elevado a meio, né? E aqui então fica sobre x, né? Aqui sube, isso vai ser simplesmente menos x elevado a menos 1, meio, né? Ou então, quem que seria a antiderivada dessa função g? Quem seria dessa g', desculpa? Quem seria g? Uma função tal que sua derivada seria essa aqui. Bom, então a gente sabe, né? Uma antiderivada de seno, quem que vai ser? Aqui estamos usando as propriedades anteriores da tabelinha que estamos vendo anteriormente. Uma antiderivada de seno de x, quem que era? Menos cosseno de x, né? Mais 2 vezes, né? Esse 2. Uma antiderivada de x elevado a 4. Então, usando aquela fórmula, aqui uma antiderivada dela vai ser somar uma unidade ao exponente sobre aquele exponente. Né? Essa antiderivada de x elevado a 4. Menos, que vai ser uma antiderivada dessa função. Então, a mesma coisa. Fazemos, né? X elevado ao exponente mais uma unidade, ou seja, x elevado a meio sobre 1 meio, né? E que falta? Estão pedindo uma antiderivada geral, né? Mais uma constante. Ok, vocês derivam essa g e vão obter essa mesma função, né? E aqui a constante, de derivar essa constante vai ser 0. Bom, aí já simplesmente a gente reescreve 2/5 x elevado a 5. Aqui menos 1 meio
x elevado a 1/2, e mais uma constante, tá? E essa seria a antiderivada geral dessa função g' de x, tá? Perguntas? Nenhuma, professor. Bom, agora vamos a encontrar a outra coisa. É simplesmente notação, né? Aqui isso você poderia ver, essa função, né? Como a derivada de y com respeito a x, né? Onde y é essa função que a gente está procurando. Tá? E aí, então, como que ficaria essa equação aqui? Vou escrever aqui, simplesmente notação. Ficaria v de x igual 4 seno de x mais 2x elevado a 5. Isso é simplesmente notação. Né? Notação de diferencial. Então, como que ficaria? De y vezes... Aqui era x, né? Aqui era x. Por dx, né? Esse aqui é a notação em diferenciais, tá? É a mesma coisa. Então, vamos continuar com outro exercício. Agora, encontrar f se sua derivada é dada por essa função quando f de 0 é igual a menos 2. Tá? Então, vamos já procurar uma antiderivada. Primeiro, vamos a reescrever dessa maneira. Aqui temos e elevado a x. Isso aqui vai ser mais 20, né? Sobre 1 mais x quadrado. Tá? Bom, então, quem que seria uma antiderivada dessa função f' de x? Aqui uma antiderivada exponencial, é ela mesma, né? Mas isso aqui você pode ver como 20, né? Vezes uma antiderivada, vou fazer por aqui. Quem que é a antiderivada dessa função? Quem sabe? Uma função tal que vocês derivam ela e sua derivada é 1 sobre 1 mais x quadrado. Alguém lembra? Sei não, professor. Não? Tangente? Exatamente, é tangente, né? Vocês derivam tangente de x e vão ter que a derivada de tangente de x, né? É isso aqui. Né? Bom, então essa seria mais uma constante, né? Então essa seria uma antiderivada geral, não, a antiderivada geral da função f' de x, tá? Mas agora o que eles estão falando? Queremos que a função avaliada em 0 seja menos 2. Então a gente tem que pôr essa condição. Então já temos essa antiderivada, essa função f, e queremos que ela em f de 0, né, seja menos 2. Mas f de 0, a gente já calculou, né? Temos aqui e elevado a 0 é 1, né? Mais 20 por tangente de 0, né? Mais c. Isso quanto dá? Dá 1 mais 20, né? Tangente de 0 quanto é? Quanto dá? 0, né? Mais aquela constante. Portanto, temos que menos 2 é igual a quanto? A 1, né? Isso aqui é 0, né? Mais essa constante. E aqui a gente já sabe quanto que equivale essa constante. Então, essa constante vai ser quanto? Menos 3, né? Portanto, quanto que dá f de x? E elevado a x mais 20 por tangente de x mais aquela constante. E aquela constante, na verdade, é menos
3, né? Então, a gente tem essa equação, essa função, tal que sua derivada é essa função aqui, né? E temos essa condição é chamada de condição inicial. Né? Vocês, aqui o que a gente fez? Achamos a antiderivada, ou seja, achamos f, encontramos ela, né? Mais uma constante, porque isso é essa é a antiderivada geral. Mas agora eles estão perguntando, ache uma antiderivada tal que essa função avaliada em zero seja menos 2. Então, a gente impõe isso, né? Avaliamos em zero, igualamos a menos 2, calculamos, né? E assim achamos o valor da constante c. Tá? Então, essa função satisfaz essa equação. Então, a gente o que tem feito aqui? Aqui a gente solucionou uma equação diferencial ordinária. Né? Aqui, escrevendo, a gente o que tinha era o seguinte. Isso aqui, né? Igual a essa função. Isso é a mesma coisa, só que estou reescrevendo com notação, né? Igual a menos 2. Né? Isso aqui é o que a gente conhece como uma equação diferencial ordinária. Né? É a mesma coisa que achar a antiderivada. Então, temos uma função cuja derivada é essa função aqui, né? O que a gente fez? A gente achou essa y de x, né? Que era essa aqui, né? É de x mais 20 tangente de x menos 3. E essa aqui é uma solução, né? Da equação diferencial ordinária. Essa aqui é a equação diferencial ordinária. E que é solucionar uma equação diferencial ordinária? É achar uma antiderivada, né, dessa função. Tá? Perguntas? Tá. Vamos continuar. Agora, aqui, nesse caso, encontre f se sua segunda derivada vem dada por essa função. E agora, eles estão dando essas duas condições. Por que agora está dando duas condições? Alguém sabe por que estamos agora dando duas condições? Isso tem que ver com a ordem da derivada, né? Temos aqui duas derivadas. Nos exemplos anteriores, no exemplo anterior, aqui temos uma derivada. Então, temos que dar uma condição. Agora aqui temos duas derivadas, então precisamos de duas condições. Por quê? Tá, vamos ver isso por quê. Tá? Então, vamos achar f se sua segunda derivada é dada por essa equação. Tá? Então, quem que seria f'? Ou seja, uma antiderivada dessa função. Então, aqui temos 12. Temos 12, né, vezes uma antiderivada de x quadrado. A gente sabe, né? Sumamos uma unidade ao exponente, né, sobre esse exponente. Bom, e mais 16, uma antiderivada de x elevado a 1 vai ser x elevado a 2 sobre 2, tá? Menos 4, né? Mas aqui está multiplicando por 1, e uma antiderivada de 1 é x. Tá? Mais uma constante, né? Porque estamos achando uma derivada geral, antiderivada geral, tá? Então, uma antiderivada de f2' é f' e vem dada por essa equação, por essa função. Então, vamos a reescrever, tá? Mais 8 menos 4x mais aquela constante, tá? Agora, vamos achar a antiderivada de f', que vai ser f, né? Quem que vai ser uma antiderivada dessa função? Então, de novo, aqui é 4 vezes, aqui está x ao cubo, né?
Então, o que vamos fazer é somar uma unidade ao exponente sobre 4, né? Mais 8, o antiderivada de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, né? Menos 4, o antiderivada de x, vai ser x quadrado sobre 2, mais essa constante, né? E quem que é a antiderivada dessa constante? 6x, né? A gente viu o primeiro exemplo. Mas uma constante d. Né? Porque se vocês derivam essa função f com essa constante aqui, vão obter essa mesma função aqui. E agora, se derivam essa função aqui, vão obter essa aqui, né? Bom, então a gente já tem, tá? Vamos reescrever isso. Isso ficaria x elevado a 4, x elevado a 4, mais 8 sobre 3, x ao cubo. Aqui não era 16, né? Era 6. Né? Então, aqui era 3. Né? 6 sobre 2, 3. Aqui ficamos com 3, então. Né? Então, aqui ficamos com 1. Tá? Menos 2. X ao quadrado. Mais 6x. Mais d. Então, esse aqui, né? Essa função satisfaz que sua segunda derivada é essa equação, essa função. Tá? Agora, o que estamos impondo, o que precisamos? Que ela, avaliada em 0, seja 4, e ela, avaliada em 1, seja 1. Tá? Então, a primeira coisa é, precisamos que f em 0 seja 4, né? Mas f em 0 quanto que dá? Aqui dá 0, né? Tá? Aqui temos 0, 0, 0, 0, né? Então, isso vai ser quanto? D. Então, a gente já tem o valor da constante D. Qualquer outra condição, que f de 1 seja 1. Tá? E quanto que dá aqui? Então, a gente avalia em 1. Então, vai ser 1, né? Aqui 1 elevado a 4, 1 aqui elevado a 3, vai ser 2, né? Menos 2 vezes 1 ao quadrado. Então, isso aqui dá 0, né? Essa parte aqui. Então, aqui ficaríamos com C, né? Então, aqui. Simplesmente estamos avaliando, né? Estamos usando essas condições. Vai ser C mais D. Mais D quanto que era? 4. Bom, então, daqui a gente deduz que C é quanto? Menos 3. Tá? Então, quanto que seria essa função? F. Seria a mesma coisa que a gente achou. E quanto que era C? Menos 3, né? Mais D. Mais D era 4. Tá bom? Então, essa é a função f tal que vocês derivam duas vezes ela, obtém essa equação aqui, essa função, sim, a segunda derivada dela, coincide com essa aqui, e além disso, ela satisfaz que ela avaliada em 0 é 4, e ela avaliada em 1 é 1. Né? Então, aqui a gente observou, temos duas derivadas, e a gente obteve o quê? Duas constantes. E essas constantes vocês podem determinar por meio dessas condições. Tá? Então, aqui o que a gente fez? A gente aqui solucionou, né? Que a gente solucionou uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Né? Reescrevendo isso com a notação de diferenciais, isso é a mesma coisa que escrever a derivada de segunda ordem, né? Igual a 12x ao quadrado
mais 6x menos 4, né? Com as condições de que ela avaliada em 0 era 4 e ela avaliada em 1 era 1, né? Então, a gente tem solucionado essa EDU. Né? Professor, Pergunta. você pode explicar de novo a constante, a coisa da constante que você fez no fim? Tá. Então, estamos aqui, né? Temos que achar uma função f, tal que sua segunda derivada coincida com essa função, né? E, além disso, precisamos que ela avaliada em 0 seja 4 e ela avaliada em 1 seja 1. Então, como começamos? Começamos achando uma antiderivada de f2', ou, melhor, uma antiderivada dessa função. Tá? Bom, então, aqui, uma antiderivada dessa função, né? Temos aqui 3 termos que estão se somando, né? Então, usamos aquela propriedade da tabelinha, que diz que a antiderivada da suma desses termos é simplesmente fazer a suma das antiderivadas. Então, aqui temos 12 vezes uma antiderivada de x ao quadrado. É isso aqui, né? Mais 6 vezes uma antiderivada de x menos 4x, né? Porque vocês derivam menos 4x e obtêm menos 4, tá? Aqui, mais uma constante. Por quê? Porque se vocês derivam essa constante, então dá 0, né? Aí é que aparece essa primeira constante, tá? Mas o que a gente tem, que essa é apenas a primeira derivada da função f. Estamos aqui, estamos descendo. Estamos em 2 derivadas, passamos para uma derivada, né? Antiderivando. Então, reescrevemos essa função, ficamos com essa aqui, tá? Agora, quem que será uma antiderivada dessa função? Vemos que essa aqui é a derivada de f. Essa aqui é a derivada de f. Quem que vai ser f? De novo, temos que antiderivar para hallar f de x, né? Então, de novo, aqui 4 vezes uma antiderivada de x elevado ao cubo, vai ser essa aqui, né? Mais 3 vezes antiderivada de x ao quadrado, que é isso aqui. Menos 4 vezes antiderivada de x, que é x quadrado sobre 2, mais, quem que é a antiderivada de c? 6x, né? Por quê? Porque se vocês derivam 6x, vão obter c. Mais uma constante d. Por quê? Porque se vocês derivam essa constante d, aqui vão obter 0, né? E essa aqui é a antiderivada geral dessa função. E essa aqui é a antiderivada geral dessa aqui. Tá? A gente tem usado 2 vezes o processo de antiderivação. Tá? Por isso que aqui a gente obtém essas 2 constantes, porque usamos 2 vezes antiderivação. Aqui vocês observam, saiu essa constante c, antiderivamos de novo, e agora saiu essa constante d. Tá? Então, você reescrevendo, obtém essa função f. Essa função f que depende dessas 2 constantes c e d. Agora, eles estão falando, estão perguntando, ache uma função f antiderivada. A gente achou antiderivada, mas também queremos que essa função f avaliada em 0, essa função f que a gente já encontrou, avaliada em 0, seja 4. E que ela avaliada em 1 seja 1. Tá? Então, pronto. Então, temos que avaliar ela em 0, né? Você avalia ela em 0, aqui vai ser x, quando x igual a 0, isso é 0, 0, 0, né? 0. E ficamos que f de 0 é igual a 4. Né? Aqui, na verdade, era aqui, né? 0, 0, 0, 0, e ficamos com d. Por isso que f de 0 é d, mas estamos impondo que f de 0 seja 4. Então, essa constante d vai ser 4. Tá? Agora, queremos que essa função avaliada em 1 seja 1. Então, simplesmente avaliamos essa aqui, mas a gente já conhece que d é 4, né? Então, avaliamos em 1. Aqui fica 1, 1 menos 2, né? Mas aqui era 1 mais 1, 2, menos 2. Isso aqui é 0, né? Aqui ficamos com
C vezes 1, né? C vezes 1, mais a constante D. Aquela constante D a gente achou que era 4. Bom, então, quanto que vai ser a constante C? Aqui, isso se pode reescrever assim, né? Aqui simplesmente passo 4 para subtrair por outro lado e ficamos que C é menos 3. Tá? E simplesmente aqui substituímos nos valores que a gente achou. D é 4, né? E C é menos 3. Tá? E assim a gente achou. Tá? Que bom. E então, assim que a gente achou essa função. Tá? Então, como eu estava falando, o que a gente tem feito agora? A gente solucionou essa equação diferencial. Né? Esse é outro jeito de escrever. A gente tinha essa função, que duas derivadas dela coincidem com essa função. Ou seja, queremos achar uma função y, né? Que na verdade depende de x, tal que ela derivada duas vezes seja essa função, que é essa aqui, né? E tal que satisfaça as condições iniciais, ou as condições que são que ela avaliada em 0 seja 4 e ela avaliada em 1 seja 1. Tá? Então, a solução, né, a gente já achou ela, era essa aqui, né? x4 mais x elevado a 3, menos 2x elevado a 2, menos 3x mais 4. Essa aqui é a solução, né? Da EDO. Tá? Professor, rapidinho, porque eu só acho que eu esqueci, sei lá, o porquê que a derivada de cx é c, que você viu que a antiderivada de c é cx. Não entendi. Lá tem o cx, né? Aqui é cx. Sim. E então, significa que a derivada de cx é c. Sim. Então, por quê? Acho que eu esqueci isso. Ah, Entendi. porque que a derivada, temos isso aqui, né? Essa é a pergunta? Essa é a tua Sim, pergunta? sim. Ah, tá. Sim. Quem que é a derivada de x? Tu lembra quem que é a derivada de x? Então, lembramos aqui, vou fazer por aqui. Temos aqui. Quem que é a derivada de x elevado a n? Tu sabe? Sim. Quem é essa derivada? Quanto dá? É o n vezes o x elevado a n, não é mesmo? Exatamente. Essa é a derivada. Agora, quem que vai ser a derivada de x elevado a 1? Isso é x, né? Quem é a derivada de x elevado a 1? Nesse caso, n é igual a 1, né? Vai ser 1 vezes x elevado a 1 menos 1, né? Então, isso vai ser 1 por 1, né? Porque isso aqui é x elevado a 0, né? E isso dá 1. Então, a gente o que tem? Que a derivada de x é 1. Tá? Agora, a derivada de x, aqui, a derivada de cx, né? Lembramos que isso aqui se pode reescrever dessa maneira. C vezes, porque é uma constante, né? Quando você tem uma função que multiplica por uma constante, é simplesmente fazer a constante, quando derivamos, multiplicar aquela derivada pela constante. Então, quem que vai ser? Esse aqui. A derivada de cx com respeito a x é fazer c vezes a derivada de x. E quem que era a derivada de x?
Por isso que fica isso. Respondi tua pergunta? Calma aí. É porque eu acho que eu tinha me confundido mesmo com a constante da letra. Ah. Então, sim, aqui a gente agora está fazendo o processo inverso, né? Então, uma antiderivada da constante c vai ser cx. Por quê? Porque uma derivada de cx é c. Tá? Ah, ok. Obrigada. Ah, nada. Bom, então, como estávamos falando, nesse exercício a gente solucionou essa equação diferencial de segunda ordem, né? Por que segunda ordem? Porque está envolvendo uma segunda derivada. Tá? Então, vamos continuar. Tá? Isso aqui é uma notação para a antiderivada. Né? Que a gente quer achar uma antiderivada de f, então a gente escreve esse no lugar, né, de x. Isso quer dizer que queremos achar uma antiderivada tal que ela, derivada com respeito a x, seja f de x. Tá? Isso aqui é a notação, isso aqui, né, se conhece como integral. É uma notação de Leibniz. Leibniz foi quem introduziu essa notação, tá? Então, esse é simplesmente para anotar a antiderivada da função f, tá? Ou seja, uma função tal que vocês derivam ela e coincidem com a função dada, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem quem que vai ser uma antiderivada de x ao quadrado. A gente achou que as antiderivadas de x ao quadrado vão ser essas aqui, x ao cubo sobre 3 mais c. Por quê? Porque se vocês derivam essa função, coincidem com essa que está aqui dentro. Tá? Isso aqui é uma anotação que vocês vão ver mais para frente. E também se diz que é a integral da função f de x. Tá? Isso aqui é notação. Bom, vamos continuar. Agora, a gente já viu que solucionamos equações diferenciais ordinárias, né? Agora vamos a pensar em equações diferenciais, que são chamadas, né, de equações separáveis. Né? Vamos supor que temos aqui a derivada de y com respeito a x, né, que se escreve como esse produto. Tá? Aqui observamos que essa função depende de x e essa aqui depende de y. Né? Por isso que se diz separáveis. Por quê? Porque podemos separar essas derivadas como produto ou quociente de duas funções. Aqui a gente pode reescrever, se a gente supõe que f de y é diferente de zero, podemos reescrever essa equação dessa maneira. Tá? Onde aqui h de y é simplesmente 1 sobre f de y. Né? Essas equações são as mesmas, o que estamos escrevendo, tá? Bom, aqui, então, como que é o processo de solucionar essa equação diferencial? Aqui vocês usam essa notação e simplesmente o que temos que fazer é passar esse h, por outro lado, a multiplicar e esse d de x passar ao outro lado a multiplicar. Bom? Então, aqui a gente o que tem feito? Separamos as funções e diferenciais que envolvem o y e, ao outro lado, as funções e diferenciais que envolvem ao x. Tá? Então, quem que vai ser uma antiderivada dessa função aqui? Então, usamos aquela notação anterior e uma antiderivada dessa função vai ser essa aqui. Tá? Ou seja, essa aqui é uma função tal que, se vocês derivam ela, vamos obter essa equação. E aqui também temos uma função, toda essa aqui, né? Com esse S. Se vocês derivam essa função aqui, vão achar essa equação aqui. Tá? Mais uma constante, né?
Vocês derivam isso aqui, e aqui, então, seria como somar um zero. Tá? Perguntas, dúvidas sobre essa notação? Tá? Isso é o que a gente conhece como uma equação diferencial separável. Por que separável? Porque a gente conseguiu separar, por um lado, as funções e diferenciais que estão com y, e do outro lado, as que estão com x. Tá? Vamos aqui fazer um exemplo para aclarar a noção. Aqui, resolva a equação diferencial de dy com respeito a x, né? Igual a x quadrado sobre y ao quadrado. Tá? E agora estão perguntando, encontre uma solução dessa equação com essa condição inicial. Tá? Então, a gente observa que essa aqui é uma equação diferencial separável. Por quê? Porque a gente pode separar, por um lado da igualdade, todas as funções diferenciais que estão envolvendo o y. E, por outro lado, as funções diferenciais que estão envolvendo o x. Então, essa aqui, vamos escrever. Essa equação diferencial. É isso aqui, né? Isso aqui a gente pode reescrever. Então, está esse y, passamos para o outro lado. E agora, esse diferencial de x, passamos para o outro lado, tá? Com que vamos a ficar? Ficamos com esse aqui. Né? Então, aqui a gente separou. Separou as funções que envolvem o y e os diferenciais com y, né? E aqui, as funções com x e os diferenciais com x. Tá? Agora, o que sigue? Achar uma antiderivada dessa função e uma antiderivada dessa função. Então, aqui, antiderivando. Então, quem que seria uma antiderivada? Então, vamos usando aquela notação. Antiderivada. Tá? Temos essa igualdade. Vamos antiderivar e temos esse aqui. Bom, e esse aqui, quem que vai ser? Uma antiderivada de y ao quadrado, quem que é? Então, vocês já sabem que é uma unidade ao exponente e dividir por ele, né? E uma antiderivada de x ao quadrado, quem que vai ser? Mesma coisa, né? Levando ela a uma unidade, somando uma unidade ao exponente sobre esse mesmo exponente, né? Mais uma constante, né? Então, nunca temos que esquecer dessa constante, porque é muito importante, tá? Bom, então, o que queremos achar? Y, né? Ou seja, a solução dessa equação diferencial é y. Então, aqui a gente tem que isolar o y. Então, quem que seria esse y? Então, aqui podemos reescrever y ao cubo igual a x elevado a 3, né? Aqui esse 3, vamos passar para o outro lado a multiplicar tudo, e ficamos mais 3 vezes a constante c. Mas, isso aqui a gente poderia escrever como mais uma constante k. Isso aqui pode ser ver como uma constante. Vamos chamar ela de k. Aqui o 3 não importa, né? Porque essa constante aqui c pode ser qualquer. Então, 3 vezes c pode ser qualquer. Então, a gente pode reescrever essa constante como k, tá? Então, y se reescreve como a raiz cúbica de x ao cubo mais essa constante k. Tá? Então, isso aqui é uma solução da equação diferencial ordinária separável, né? Tá? Bom, agora o que eles estão também impondo, o que estão perguntando.
queremos que essa solução que a gente achou, ela avaliada em 0, seja 2. Então, vamos fazer que ela avaliada em 0 seja 2. Ou seja, queremos, né, aqui 0 ao cubo mais k. Mas isso o que é? Isso aqui é raiz cúbica de k. Tá? Portanto, temos que 2 vai ser raiz cúbica de k. Então, quanto que vale k? Ou seja, isso aqui é 3, né? Ou seja, k vai ser 8, né? Então, uma solução dessa equação diferencial que satisfaz essa condição inicial, ou essa condição, né? Vai ser essa aqui. E k, a gente achou que é 8. Perguntas? Dúvidas? Nenhuma. Tá? Então, a gente solucionou essa equação diferencial usando esse método, né? Separando as variáveis. Y para um lado, x por outro lado. Depois, o que a gente faz? Antideriva, né? Antiderivamos essa aqui igual a essa aqui, né? Antiderivada. Só que aqui esqueci, né? Que aqui também ia uma constante c, né? Aqui a gente antiderivou, achou y cubo sobre 3, mesma coisa aqui, né? Mais uma constante. Isolamos o y, que é a solução que queremos achar, né? E achamos essa equação. Usamos a condição que ela avaliada em 0 tem que ser 2, né? E aí achamos essa equação, a solução particular, que ela avaliada em 0, né? Seja 2. Né? Vocês aqui observam, de fato, que y em 0 vai ser raiz cúbica de 0 elevado a 3 mais 8, né? Ou seja, raiz cúbica de 8. E isso é 2. Então, satisfaz o que o que estão pedindo para a gente, tá? Aqui tem um gráfico. Tá? Esse aqui, essas funções que estão em azul, vou fazer aqui um zoom. Isso. Essas funções aqui que vocês observam que estão em azul, correspondem a essa função. Tá? Aqui vocês começam a variar o K e vão ter esse monte de soluções, né? Que vou apagar aqui esse azul. Isso vai ficar em vermelho. Tá? Tá? Esse aqui que está em vermelho vai ser essa solução. A gente observa aqui, a gente observa que essa aqui, né? A gente sabe que ela avaliada em 0 é quanto? É 2. Né? Ela corresponde a essa aqui, que em 0 é 2, né? Isso aqui é 1 e aqui é 2. Né? E a gente também observa que se a gente começa a variar o K, então vamos obter diferentes soluções, né? Isso que quer dizer que essa equação diferencial tem infinitas soluções, mas quando vocês impõem uma condição inicial, vocês já estão falando só de uma solução, essa solução particular. Tá? Vamos continuar. Aqui. Agora vamos a resolver essa outra equação diferencial.
Então, aqui a gente observa, né? Aqui estamos dividindo por funções que estão envolvendo o y. E aqui multiplicando por funções que envolvem o x, né? Então, podemos separar elas, né? Fazendo o mesmo processo do exemplo anterior. Então, aqui podemos reescrever 2y mais cosseno de y por dy, né? Igual 6x quadrado por dx. Tá? Então, a gente já separou essa equação, né? Que essa equação é separável. Por um lado está no y e por outro lado está no x. O que fazemos agora? Antiderivamos, né? Mais cosseno de y por d de y igual mais uma constante, né? Mas agora vocês usam a propriedade da antiderivada. Então, isso aqui você pode reescrever como 2 vezes antiderivada de y mais a antiderivada de cosseno de y. Tá? Tá? Bom, agora, uma antiderivada de y, quem que vai ser? Vocês sabem que é y quadrado sobre 2. Né? Sumamos uma unidade ao exponente. Né? Aqui o exponente 1, né? Sumamos uma unidade 2 e dividimos sobre esse exponente, tá? Mais uma antiderivada de cosseno. Quem que é uma antiderivada de cosseno? Seno, né? Seno, tá? Aqui é esse y, né? Aqui é y. Que estamos separando as variáveis, né? Tá. Igual, aqui também, esqueci que esse 6 pode sair. Ele pode sair. Tá. Então, fica 6 vezes. Quem que mantém a derivada de x ao quadrado? Então, sumamos uma unidade ao exponente sobre ele. Né? Mais c. Tá? Então, como que vai ficar isso aqui? Ficamos com y ao quadrado mais seno de y. Aqui 6 sobre 3 é 2, né? Mais uma constante c. Tá? Então, quanto que vai ser y, que é o que a gente está procurando? Y vai ser igual a 2 x ao cubo mais, não, menos, seno de y, mais aquela constante, né? Raiz. Mas a gente sabe que, se tirarmos raiz, vamos obter duas soluções, né? Tá bom? Então, isso aqui é a solução da equação diferencial ordinária separável. Agora, ele está impondo condições iniciais? Não lembro, não. Então, isso aqui é a solução. Tá? Perguntas, dúvidas? Solução. A equação diferencial ordinária. Tá? Então, vamos continuar. Agora, por último, vamos a fazer essa equação, a resolver essa equação, né? Então, isso aqui se pode reescrever como notação de diferenciais, dessa maneira. Tá? Então, aqui a gente observa, podemos deixar os y por um lado e os x por outro lado. Então, vamos ficar com essa equação. Tá? E antiderivando, como é que vamos ficar aqui? Quem quer uma antiderivada dessa função?
dessa função, na verdade. Quem que é uma antiderivada dessa função? A gente já fez, não? No começo. Uma função tal que a derivada seja 1 sobre y. Logaritmo do valor absoluto de y, né? Vocês derivam ela com respeito a y e obtenham isso, tá? Agora, uma antiderivada de x elevado a 2. Somamos uma unidade, né? E dividimos nesse exponente. Mais a constante. Tá? Então, quanto que vai ser y? Aqui vocês observam que podemos aplicar a exponencial, né? Vamos aplicar a exponencial. Isso vai ser igual a exponencial dessa função, né? E aqui, então, vamos ficar que y vai ser igual a e elevado a x vezes e elevado a c. Mas isso aqui pode ser uma constante positiva, né? Vamos chamar isso aqui de k. Então, essa solução vai ser k vezes sobre 3, tá? Onde k é positivo. Tá bom? Perguntas? Essa aqui é a solução. Uma solução. Por que uma solução? Porque vocês podem dar valores para esse k e obter infinitas soluções, né? Se fosse imposto a gente, né, uma condição inicial, então a gente acharia uma única solução particular para essa equação diferencial. Tá bom? Essa aqui é a solução, né? Tá, então, a gente tem visto aqui o processo inverso de derivação, antiderivada, né? E o que é fazer uma antiderivação? É resolver equações diferenciais, tá? Bom, agora vamos a passar a falar sobre valores máximos e mínimos. Tem dúvidas sobre o processo de antiderivação? Nenhuma. Tá. Bom, agora vamos a pensar que temos uma função, tá? Assim como aparece aqui no gráfico. Aqui, na verdade, era y igual a f de x. Tá? Temos uma função y igual a f de x, tá? E essa função que faça isso aqui, tá? A gente o que observa? Temos pontinhos, né? Onde suas inclinações da reta tangente é zero. E também observamos que, por exemplo, aqui no ponto f de 3, o que acontece com f de 3? No intervalo 2, 4. A gente observa que os valores de f de 3 são sempre maiores, né? Quando x está onde? Entre 2 e 4. Né? Por outro lado, aqui, né? Esse é aqui 9. Vamos supor que esse aqui é f de 9. O que temos aqui, f de 9? Aqui temos que f de 9 é maior que f de x, né? Por quê? Porque ele ponto aqui, o máximo, né? E um valor é maior do que ele. Isso aqui para todo x no domínio de f. Tá bom? Aqui, nesse caso, a gente diz que o ponto em f de 9, a função atinge seu máximo.
E o valor máximo vai ser f de 9. Tá? Aí a gente tem a seguinte, tá? Por outro lado, esse ponto aqui, f de 5, né? Quem que é maior que ele? Todo mundo, né? Ele é o menor valor que aparece nessa função. De fato, a gente observa que aqui, por aqui está f de 9, né? F de 9. E aqui está f de 5. Né? Vemos que não existe um valor menor do que f de 5 e também não existe um valor máximo que seja maior do que f de 9. Né? Nesse caso aqui, a gente diz que f de 9 é um valor máximo global, o absoluto da função f, e aqui nesse caso a gente diz que esse valor f de 5 é o valor mínimo absoluto da função. Então, daí a gente tem as seguintes definições. Vou apagar aqui. Aqui está. Temos as definições do que é um valor máximo absoluto. Então, vamos supor que temos uma função, uma constante c, ou um valor c, no domínio da função, né? Como estamos aqui, o domínio vamos supor que é de 0 a 9, tá? Uma função f. E o número c que está nesse domínio. Então, a gente diz que f de c é um valor máximo absoluto de f no domínio D, se esse valor é maior que f de x para todo x no domínio. Por exemplo, aqui a gente tem que f de 9 é maior que todo mundo. Aqui, f de c é maior ou igual que f de x para todo x no domínio. Por outro lado, a gente tem que um valor mínimo absoluto da função f no domínio D é um valor tal que é menor ou igual que todo mundo, né? F de 5, aqui vemos, que ele satisfaz que ele é menor ou igual ou menor. Nesse caso, que todo mundo. E essa aqui é a definição do que é um valor mínimo absoluto. Tá? Mas a gente aqui também observa que temos outros valores. Aqui, como a gente tinha falado, né? Aqui o f de 3. O que observamos? Que aqui f de 3, que eu apaguei, f de 3 é maior que f de x, mas só para os valores, né? Vamos supor que aqui, vamos por exemplo, para esses valores, né? Para o x, que está entre 2 e 4. Né? Ou para os valores que estão muito perto de 3. Né? Que a gente observa que se temos por aqui um x, então esse f de x vai ser menor que esse f de 3. Né? Então, f de 3 é maior que esse f de x. Tá? Agora aqui, esse valor aqui de f de 1. O que satisfaz f de 1? Satisfaz que ele é menor para f de x para os x que estão, por exemplo, entre 0 e 2. Né? Ou para os valores que estão pertinho de 1, a gente observa que esses f de x sempre vão ser maiores que esse f de 1. Né? Então, nesse caso, a gente diz que esse é um valor mínimo local. Por que local? Porque para uma vizinhança de 1, né, se satisfaz que todos os valores vão ser maiores que f de 1. Por outro lado, né, aqui nesse caso também, a gente diz que esse aqui é o máximo local, f de 3. Por quê? Porque numa vizinhança de 3, a gente observa que os valores de f de x vão ser sempre menores que f de 3. Tá? Nesse caso, a gente tem a seguinte definição. Deixa eu aqui. As definições de máximo local e mínimo local. Então, o número f de c é um máximo local se esse valor f de c é maior que f de x quando x está próximo de c. Né? Ou quando está numa vizinhança desse pontinho c.
Por outro lado, temos o valor mínimo local. Mínimo local é um valor tal que ele é menor que todo f de x, se x está numa vizinhança de C ou está próximo de C. Tá? Então, essas são essas novas 4 definições. Máximo absoluto é um valor que é maior que todos os valores de f com x, né, no domínio de f. O mínimo absoluto é um valor mínimo que é menor que todo mundo, né? Agora, máximo local é um valor tal que é maior que todos os pontinhos, né, mas que estão numa vizinhança desse ponto. E, analogamente, o mínimo local, né? Ele é menor que todos os pontos que estão numa vizinhança ou pertinho dele, tá? Então, essas são as novas definições que a gente tem. Aqui temos um exemplo. Temos essa função, cosseno de x. Quem que vão ser os valores máximos e os valores mínimos dessa função, cosseno de x? Então, a gente aqui observa, né? Esse aqui vai ser um valor, aqui é 1, né? 1. Esse aqui é um valor máximo. Esse aqui é um valor máximo, né? Esse aqui é um valor máximo. Vemos que são valores máximos globais, né? Ou absolutos. Por quê? Porque eles são maiores que todo mundo, exceto aqui para esse, né? Onde que são atingidos esses pontinhos? Aqui em 0, né? Aqui vai ser π. Aqui vai ser 2π. Né? Aqui vai ser 3π. Tá? Por outro lado, a gente observa que esses pontinhos aqui são os mínimos absolutos e locais ao mesmo tempo, né? Dessas funções. Né? Então, aqui temos cosseno de x, né? Atinge Está me ouvindo? Sim, professor. Entendi? Tá. Valor máximo. Onde? Né? Valor máximo qual? 1, né? A gente sabe que o valor máximo que pode atingir cosseno é 1. E o valor mínimo que pode atingir é menos 1. Né? O máximo vai ser menos 1. Quando x é quanto? Quando cosseno de x é 1. Quando x é 0, aqui vemos o gráfico. Né? Quando x é 0. Quando x é quanto? Quando x é 2π. Né? E se continuamos, que seria 3π, né? Por acá seria 4π, né? 4π. E em geral, quem seria? Os pontinhos, 2n, para n, começando desde 0, 1, 2 e continuando assim, né? Ou seja, para os pontos cosseno 2nπ, sempre vai ser 1. Né? E esse aqui é o valor máximo. Absoluto, né? E aqui também temos quem que vão ser os valores mínimos, quando é menos 1, né? Onde que são atingidos esses pontos, onde cosseno atinge o mínimo. Vão ser aqui, né? Aqui esse vai ser menos π, esse aqui vai ser π, aqui 3π, né? Por outro lado também menos 3π, né? Aqui, na verdade, esqueci, né? Aqui no n para começando desde 0, na verdade, também
podemos considerar os negativos, ou seja, para n, inteiro, tá? Bom, e o mínimo onde que é atingido, a gente observa aqui π, 3π, né? Aqui menos π, menos 3π, ou seja, para os múltiplos impares de π. Ou seja, para 2n mais 1 vezes π. Aqui, né? O valor mínimo absoluto. Tá? A gente simplesmente analisa o gráfico e vemos que esses pontos, né? Esses aqui são os pontos máximos e esses aqui são os pontos mínimos, tá? Aí não tem nenhum problema, tá? Esse é um exemplo. Aqui temos outro exemplo, né? A função f de x igual a x quadrado. Sabemos que é uma parábola que abre para cima, né? E tem um vértice em 0, 0. Aqui o que observamos? Que f de 0, né? A gente sabe, f de 0 é 0 quadrado, ou seja, é 0, né? A gente observa que f de x é maior que f de 0, né? Para todo x em R. Que na verdade maior ou igual que 0, porque x é 0, então coincide, né? Então, o que temos? Que f de 0 é o mínimo absoluto, né? Esse é um exemplo do mínimo absoluto, tá? Agora, essa função f de x igual a x ao cubo. Aqui vamos supor que essa função está continuando, né? Ela continua indefinidamente. Observamos que ela não possui valor mínimo nem valor máximo, né? Não existe valor máximo absoluto nem valor mínimo absoluto. Não existem pontos máximos nem pontos mínimos, né? Se a gente está supondo que essa função está assim, continuando indefinidamente. Onde aqui está a gente supondo que o domínio são todos reais, tá? Que também o domínio dessa função são todos reais, tá? Agora aqui vamos a pensar nessa função, que vai ser esse polinômio, e ele está restrito ao intervalo -1, 4, tá? Onde que ele atinge o máximo absoluto? Quanto é que é esse valor? Aqui vocês observam, né? Quem que é o valor f, que é maior ou igual que todo f de x, para todo x no domínio, né? E o domínio é -1 até 4. Que vocês observam o gráfico, né? É fácil ver que esse valor máximo é atingido aqui, né? Ou seja, em f-1. Em f-1, esse valor dá 36, né? E 36 é maior que todos esses valores que atinge a função. Tá? Então, esse é o máximo absoluto. Quem que é o mínimo absoluto? Que vocês observam, né? Que esse mínimo absoluto é aqui atingido, né? É o valor de f de 3. Aqui esse valor, né? Que era 36, né? Aqui é f de 3, que dá -26. E esse é menor ou igual que todo f de x para todo x no domínio da função, que é -1 até 4. E esse valor mínimo absoluto é atingido no ponto 3. Por quê? Porque f de 3 é -26, e -26 é menor que todos os pontos desse gráfico, dessa função. Tá? A gente também o que observa aqui em 4. Esse ponto aqui, né? Em 4. Tá bom, aqui
Então, aqui máximo local. Quem que vai ser o máximo local? Esse pontinho aqui, né? Por quê? Porque ele é maior do que quase todos os pontos, né? Exceto aqui, né? Então, temos que essa função tem um máximo local em 4, né? É maior que f de x para todo x perto de 4, né? Para todo x que esteja perto de 4, vocês observam que esse valor é maior que todos eles. Tá? Ou seja, numa vizinhança. Por exemplo, podemos supor o intervalo aqui, né? Esse intervalo. Para todos os pontos que estão aqui nesse intervalo, você tem que f de 4, né? F de 4 é maior que todos esses f de x. Tá? Isso é o máximo local. Esse aqui também é o máximo local, né? F de 1 é maior que f de x para todo x perto de 1. Né? Por exemplo, aqui vocês têm, se nós restringimos a esse intervalo 0, 2, né? Observamos que esse f de 1, que na verdade é 5, é maior que todos esses pontinhos que estão perto de 1. Tá? Similarmente, a gente pode definir um mínimo local, né? Aqui. Esse aqui é o mínimo local. Aqui, né? F de 0. Vou escrever aqui, mínimo local. F de 0. Por quê? Porque F de 0, observamos que ele é menor que todos os x que estão perto de 0, né? Todos os x perto de 0. Né? Esse pontinho aqui, vocês restringem a um intervalo ou a uma vizinhança de 0. Observamos que esse valor de f de 0 é menor que esses pontos, tá? Perguntas, dúvidas? Essas definições são bem noções, né? E bem intuitivas. Vamos continuar. Tá? Então, vimos que algumas funções têm valores extremos, né? Como nesse caso, temos os valores extremos. Aqui, menos 1, é um valor extremo. E aqui em 4, temos um valor extremo, né? A gente viu que nesse extremo, menos 1, atingimos o valor absoluto máximo, né? Máximo absoluto. E el menos 4, em 4, desculpa, a gente viu que atingimos um máximo local, né? Tá. Então, a gente viu, né, que tem funções que atingem valores extremos, né? E, como a gente viu também, aquela função f de x igual a x ao cubo, ela não tem valores extremos, né? Então, esse teorema aqui nos dá condições para garantir que uma função tenha valores extremos, tá? Teorema de valor extremo. Se f for uma função contínua, em um intervalo fechado, tem que ser fechado o intervalo, tá? Então, f assume um valor máximo absoluto, f de c, e um valor mínimo absoluto, f de d, tá? Em certos números c e d que estão no domínio da função, ou no intervalo a b fechado. Tá? Aqui temos. Aqui observamos. Aqui observamos, temos esses exemplos. Aqui temos uma função contínua. Tá? E observamos, aqui está o intervalo a, b, fechado, né? Estamos nesse intervalo. E observamos que aqui, esse valor aqui, em C, é maior que todos os valores da função, né? Esse aqui é f de C. Ele é maior que todos os valores que estão perto não, em todo o intervalo de A, B. Tá? Por outro lado, temos aqui D. Esse é o valor mínimo que atinge a função. F de T. E aqui a gente observa, né? Então, o máximo atingido em f de C, aqui, máximo absoluto, e o máximo
Desculpa, e o mínimo absoluto dessa função é atingido aqui no D. Tá? A gente observa que essa função é contínua num intervalo fechado. Tá? Quando vocês têm uma função contínua num intervalo fechado, ela sempre vai atingir seu valor máximo e seu valor mínimo. Valores máximos, valores mínimos absolutos, tá? Aqui temos outro caso. Temos o intervalo A, B fechado. E aqui vemos que se atinge o valor máximo em C. Por outro lado, temos que o valor mínimo é atingido num dos extremos. Por isso aqui que D vai ser igual a B. Porque em f de D se atinge o valor mínimo, tá? Aqui vai ser f de D. E esse aqui vai ser f de C. Aqui se atinge o máximo. Aqui já atingimos o mínimo. Tá? Agora, também pode se dar o caso, né? Que esses dois valores, esses dois máximos, coincidam, né? Que observamos em C1 e em C2. F igual a F de C1, né? E C2. Nesses pontinhos aqui, a gente atinge o máximo absoluto. E, por outro lado, também, nos extremos, vemos que aqui se está atingindo o mínimo absoluto da função. Não, na verdade, mínimo locais, né? Igual a F de B. E quem que vai ser o mínimo absoluto? Aqui em D, né? F em D. Então, esse aqui é o mínimo absoluto. Esses são mínimos locais. Por quê? Porque perto de A, né? Perto de A, a gente observa que se estamos aqui em X, temos que esse f de X vai ser maior que F de A, né? Aqui também, se estamos perto de B, todos os pontos que estão perto de B, né, são maiores que F de B. Tá? Então, esses aqui são máximos locais. Mínimo local, desculpa. Tá? Agora, aqui, os contra-exemplos. Vemos que temos essa função que não é contínua, né? Ela não tem máximo absoluto. Por quê? Porque não está definido, né? Esse aqui vai ser 1, né? F de 1 não está definido. Não definido. Né? Aqui no 1, vemos que aqui aparece uma bolinha, né? Em branco. Ou seja, esse pontinho aí não está definido. Só está definido aqui, né? Mas, na verdade, esse está definido F de 1. Mas é aqui esse valor, né? Só temos que existe um mínimo, que é um máximo local. Não, também não. Nem máximo local. Se a gente se restringe a uma vizinhança de 1, observamos que nesses pontinhos aqui, esse pontinho, né, é maior que F de 1. Ele o que possui? Só possui esse mínimo absoluto. Mas não possui máximo absoluto, né? Aqui não se estão cumprindo as condições do teorema. Por quê? Porque precisamos que a função tem que ser contínua. Aqui temos que essa função não é contínua. Né? Aqui temos um salto de descontinuidade. Tá? Agora, esse exemplo. Aqui nesse exemplo, alguém sabe se tem máximo ou tem mínimo? Observando esse gráfico. Podemos achar máximo ou podemos achar mínimo nesse gráfico? Não, né? Porque aqui f de 0 não está definido. Aqui sim. Que f de 0, esse aqui, né? Não está definido, porque nós temos aqui uma bolinha branca. E por os pontos que estão perto de 2, a gente observa que isso vai para onde? Vai para infinito. Né? Isso aqui, esse exemplo, né? Não tem valores máximos, né? Não tem valores máximos nem valores mínimos. Tá?
Bom, agora vamos a passar a analisar essa função. Vamos supor que temos aqui uma função f de x, né? Y igual a f de x. Tá? Essa função. Aqui a gente observa que temos aqui o máximo absoluto e aqui o mínimo absoluto. Ou também podem ser locais, né? A gente observa que a inclinação nesse ponto extremo, nesse ponto máximo aqui, essa inclinação quanto é? É zero, né? Supondo que essa função é derivável. E aqui observamos também que se ela é derivável, então a derivada em d é zero, né? Ou seja, tem inclinação. Essas retas tangentes, nesse ponto, são horizontais. Tá? Temos, então, aqui esse teorema que estabelece que se tem uma função f tem um máximo, ou se tem um mínimo local, ou absoluto, nesse caso, né? No ponto C, e se f tinha em C, ou seja, se essa função f é derivável em C, então a derivada da função f avaliada em C é zero, ou seja, a inclinação é zero. Tá? Esse teorema que está dizendo, o que diz? Se a função f tem pontos máximos ou mínimos locais, então a inclinação nesses pontos tem que ser zero. Tá? O recíproco desse teorema não existe. Então, vamos ver por quê. Tá? Aqui temos uns exemplos. Aqui a gente tinha essa função, né? Quanto que é a derivada dessa função? Vamos. Vai de 3x ao quadrado, né? Aqui onde que a derivada é zero dessa função. Aqui, se vocês igualam, né? Se fazemos isso igual a zero, então temos que x tem que ser zero. Né? Ou seja, nesse pontinho, a derivada... Vou fazer aqui com azul. Aqui a gente observa que a derivada é zero. Ou seja, a inclinação em zero é zero. Mas esse pontinho não é máximo e não é mínimo. Né? Por isso que o recíproco do teorema é falso. Ou seja, se a derivada em um ponto é zero, isso não garante que nesse ponto tenhamos um máximo ou um mínimo. Tá? Esse é o recíproco do teorema. E é falso. Tá? Aqui também temos outro contra-exemplo. Temos a função valor absoluto de x. Né? A gente observa que y em zero, né, é menor que y de x para todo x real. Ou seja, esse aqui é o mínimo global. Mas a derivada em zero não existe. Lembrando disso que a gente fez uma vez? A gente tentou achar a derivada dessa função e obtivemos que em zero essa derivada não existe. Isso tem que ver com os limites laterais, lembram? Que por um lado, aqui a gente tinha que a derivada era negativa e era menos 1, e por esse lado era positiva e era 1. Tá? E vocês faziam os limites laterais, obtínhamos por um lado que era 1 e por outro lado que era menos 1, por isso que não existia essa derivada em zero. Tá? Então, esses são dois contra-exemplos do teorema. Tá bom? O teorema só estabelece se a função tem máximo e tem mínimo, então as derivadas são zero. Tá? Tá. Então, vamos passar por outra parte. Tá. Aqui temos uma definição, que é um ponto crítico. Um número crítico de uma função f é um número c no domínio da função f, tal que ela a derivada avaliada nesse pontinho c é zero. Ou sua derivada não existe. Tá? Aqui temos um exemplo. Encontre os números críticos de f de x igual a essa função. Ou seja, o que temos que achar? Os pontos x tais que a derivada dessa função é zero. Tá?
Então, vamos fazer isso. Tá. Então, quem que seria a derivada dessa função? Aqui, né, temos que é o produto de duas funções. Temos x elevado a 3 sobre 5 vezes 4 menos x. Então, vamos usar a regra do produto. A primeira, né, vezes a derivada do segundo. Quem que é a derivada dessa função? Menos 1, né? Mais a segunda função, vezes a derivada da primeira. A derivada da primeira, esse aqui, né? Elevado a 3, 5 menos 1, né? Quanto que é isso? Então, aqui, vamos reescrever. Menos, né? Mais 4, aqui. Escrever assim, 3 quintos. 4 menos 1, menos x, desculpa. E esse aqui, né? 5 sobre 5. Então, vai ser menos 2. Desculpa. X elevado a menos 2 sobre 5. Tá? Então, isso aqui é a derivada dessa função. Quando que é isso, então, temos que achar x tais que f seja 0. Ou seja, né, temos que procurar o x tais que essa equação seja 0. Tá? Vou ver aqui se está vendo a derivada. Mais vezes. Tá. Bom. Isso aqui seja 0, né? Então, como procuramos esses pontinhos? Então, vamos reescrever essa função. 4 menos x, não. Pode entrar, né? Menos 2, 5, né? Menos x. Então, aqui menos 2 quintos. Mais 1, né? Ah, tá. 3 quintos de novo. Isso aqui tem que ser 0, né? Então, é que quero ver a derivada. Não sei se ficou bem. Esse aqui, derivada desse. Mais esse aqui vezes a derivada. 3 quintos. 5, se está bem. Tá. Então, aqui vamos já ficar. Então, vamos passar isso aqui para o outro lado. Isso fica igual. 3 quintos, na verdade, 12 quintos. O x menos 2. Isso aqui igual a 0, né? Vamos a dividir todo por 3 quintos. Tá? Então, vamos a ficar 1 igual a 12 sobre 5 por x menos 3 quintos, né? Estamos dividindo todo por 3 quintos, menos 1. Isso tem que... Tá. Isso aqui sobra. Então, quanto que dá isso? Isso aqui passa para o outro lado, 2 vezes 5 sobre 12. E aqui temos que somar, né? Isso dá x a menos 1.
igual a 1. Gente, acho que colei na última parte. ¿Alguien está siguiendo a derivada conmigo? Entonces paso por otro lado. Por aqui. Então, vamos passar por outro exemplo, porque aqui me enrolei. Tá? Então, qual que é a ideia que a gente estava fazendo? Vamos igualar a derivar essa função, tá? Derivamos ela, achamos a derivada e procuramos os pontos onde ela seja zero, tá? Ao achar esses... Ah, não, aqui está, aqui está. Então, x tem que ser quanto? Estava, tá. 10 sobre 12. 5 metade sextos. Nesses pontinhos, ó. Nesse ponto, para x igual a 5 sextos, né? A derivada é zero, né? A gente igualou aqui a zero, simplesmente estamos isolando x e achamos que esse 1,5 sextos é um ponto crítico da função, né? Porque ela é avaliada em 5 sextos, como a gente fez aqui, que eles não estão enrolando, obtemos que 5 sextos, né, é ponto crítico. Da função f. Tá? A gente já tem feito isso algumas vezes, lembram? Quando perguntavam onde que essa função tem uma tangente horizontal. É a mesma coisa. É achar os pontos onde sua derivada seja zero. Lembram disso? Então, nesse caso, vamos achar os pontos onde a derivada é zero. Mas o que aqui podemos obter que nesses pontos, né, podem existir pontos máximos e pontos mínimos. Tá? Vamos passar por outro. Agora, tá, em termos de números críticos, né, o teorema de Fermat, que é o teorema que a gente viu no slide anterior, né, pode ser reescrito da seguinte maneira. Se f tiver o máximo ou mínimo local no pontinho C, então C é o número crítico de f. Né? Ou seja, é isso aqui. Tá? Então, como que se faz para achar os valores máximos e valores mínimos de uma função? Tá? E vamos usar esse método que é denominado método do intervalo fechado. Tá bom? Então, vamos supor que temos uma função contínua no intervalo fechado AB. Tá? Então, a primeira parte para achar os pontos máximos dessa função f nesse intervalo, que sabemos que existem, né? Porque é contínua e está num intervalo fechado. Então, a primeira parte para achar esses pontos é encontrar os valores de f nos números críticos. Ou seja, os pontos C tais que eles a derivada dessa função avaliada em C sejam zero. Encontrar os valores de f nas extremidades do intervalo. Ou seja, achar f de A e f de B. Bom? E 3, tá, o valor máximo entre esses valores aqui, né? Achamos esse valor, esse valor C, e depois avaliamos ele em F. Temos esses três valores, F em C, que C é um ponto crítico, os valores FA e FB, que são os valores extremos, né? E o valor entre esses três números, né, vai ser o valor máximo absoluto da função, no intervalo AB. E o menor entre esses três números, tá? Vai ser o mínimo absoluto. Tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Encontre os valores máximo e mínimo absoluto dessa função, né? Vemos que esse aqui é um polinômio restrito a esse intervalo, menos 1/2, 4. Então, o que temos que fazer? Derivar essa função, primeiro, achando pontos críticos, né?
Então, temos que derivar. Vocês derivam essa equação. E obtemos essa aqui, né? A derivada dessa função é isso aqui. Isso podemos reescrever como 3 vezes x quadrado menos... Desculpa. Aqui também podemos deixar em evidência um x, né? X menos 2. Então, o que vai ser os pontos críticos? Vão ser x igual a 0, né? E x igual a 2. Lembramos, os pontos críticos são os pontos tais que a derivada avaliados em eles sejam 0, né? Então, esse aqui é um ponto crítico e esse aqui é outro ponto crítico, tá? Então, o que está falando aqui o método, né? Depois de que a gente ache ou encontre esse número C, temos que avaliar o valor da função f nesses pontos críticos, tá? Então, aqui fazemos. Quanto que dá f de 0? Aqui vocês avaliam f de 0, isso é 0, 0, então isso é 1. Quanto que dá agora f em 2, que é o outro ponto crítico? Então, aqui temos, né, avaliamos, aqui vai dar, né, 8, que é 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, né, que é 4, mais 1. Quanto que dá isso? Aqui temos menos 4, mais 1, menos 3, né? Então, temos esses dois primeiros valores dos pontos críticos, tá? Temos 1, temos menos 3. Bom, a segunda etapa qual era? Achar os valores da função f nos extremos, né? Então, temos aqui quanto que dá f de menos 1 meio. Então, temos aqui, né? Dá 1 sobre 8, desculpa, menos 1 sobre 8, né? 1 meio elevado ao cubo. Menos 3 por 1 quarto, né? 1 quarto é menos 1 elevado 1 meio, menos 1 meio elevado ao quadrado, né? Mais 1. Quanto que dá isso? Que dá menos 1 sobre 8, né? Menos 3 quartos. Mais 1. Tá? Então, isso aqui pode se escrever como 6 sobre 8, né? Vai ser menos 7 sobre 8 mais 1. Esse aqui depois vai 8 sobre 8. Vai ser 1 sobre 8. Tá? Esse aqui é outro valor, né? O valor correspondente à função no extremo menos 1 meio. Agora, o outro extremo. f de 4. Quanto que dá? F de 4, né? Aqui, 4 elevado a 3, né? Menos 3 por 16, né? Mais 1. Tá? Então, esse aqui vocês calculam esse valor. É f de 4. Tá? Então, temos esses 4 valores. Temos esses 2 valores que correspondem aos pontos críticos e temos esses outros 2 valores que correspondem aos extremos da função, né? Então, quem que vai ser o máximo? O máximo absoluto. A gente observa que esse número aqui, não, esse não. Então, vamos aqui calcular. Alguém pode fazer isso aqui na calculadora? Quanto que dá esse valor? Eu acho que é 17. 7. Tá. Então, aqui vocês veem quem que é o valor máximo desse 6, né? Então, vai ser f de 4 igual a 16. Esse é o valor máximo absoluto. E quem que é o valor mínimo absoluto? Vai ser aqui, menos 3, né? Ou seja, f de 2.
tá? E assim a gente achou os valores máximos absolutos e mínimos absolutos dessa função, tá? Isso aqui foi a terceira etapa. A primeira, achando os pontos críticos, né? Encontramos que eram x igual a 0 e x igual a 2. Avaliamos a função f nesses pontinhos, tá? Encontramos esses dois valores. Bom, e agora avaliamos a função nos extremos. Menos 1/2, obtuvimos esse valor. E em 4, obtuvimos esse outro valor. Tá? E depois, a terceira etapa, simplesmente temos que ver quem que vai ser o valor máximo, que aqui a gente viu que era o 17, né? E quem que era o valor mínimo? O valor mínimo é menos 3. Tá? E assim que a gente procura os valores máximos absolutos e mínimos absolutos das funções, tá? Na próxima aula a gente vamos fazer mais exercícios usando esse método, tá bom? Perguntas, dúvidas? Nenhuma dúvida, professor. Tá. Então vou aqui detener a gravação.